e sentindo o amparo do alto, em comunhão e união fraterna de pensamentos com nossos mentores e nosso anjo guardião, vamos buscando nos recursos sagrados da prece a união com o Mestre Jesus, com a certeza de que Jesus pede licença não só para adentrar em nosso lar, mas também estar presente em nosso coração. Que o culto do Evangelho em nossa casa tenha o propósito não só de trabalho para a limpeza do ambiente doméstico, harmonização da família e edificação das colunas de sustentação da nossa casa, mas que o Evangelho em nosso lar tenha a proposta ainda maior de trabalho para a nossa edificação interior. Que Jesus esteja em nosso lar, através dos benfeitores celestes, que trabalharam arduamente para estar conosco neste momento de estudo e evangelização do Espírito. Que o passe seja um instrumento divino, renovador de nossas forças, trazendo para nós o alívio de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja medicamento de tratamento e cura das feridas que inquietam o nosso espírito e adoecem o nosso corpo. Que a água seja instrumento sagrado que, através de suas partículas, possa reter todas as energias que nós necessitamos, se tornando para nós o alimento sagrado do Espírito, o bálsamo divino, curativo, que possa aliviar as dores e as nossas aflições. Que toda a nossa família seja beneficiada com este momento de oração, de intimidade com Cristo Jesus. Que os seus ensinamentos possa clarear os nossos caminhos à medida que nós formos caminhando, enquanto espíritos em missão, em trabalho para evolução. Que Jesus abençoe a nossa semana, que Jesus abençoe este propósito divino de buscar nos recursos do Evangelho o alimento necessário para a iluminação do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra de Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 124, não falta. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 3. Diz assim: E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. É uma fala de Jesus. E abaixo desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem e traz para nós o convite de reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor. Naturalmente,
de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor. Sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. E aqui nós buscamos o auxílio dos benfeitores amigos que nos tragam a intuição para que a gente coloque algumas considerações numa lição tão profunda, tão cheia de esclarecimentos aos homens que se acham abandonados na terra. Emmanuel está dizendo para nós, mais que ninguém, Jesus conhece a necessidade de cada um dos filhos de Deus. Porque Jesus, este Espírito puro que encarnou entre nós, também conheceu as dores do mundo, as dores do corpo da carne. E é por isso que Jesus é o nosso intercessor maior junto ao Pai. Não descuida de nenhum dos teus irmãos, não deixa nenhum de nós padecendo à beira do caminho. Conhece todas as nossas dores, as nossas angústias, a nossa fome, a nossa tristeza. Conhece mais que ninguém as dores morais, quando padeceu no Calvário e mesmo assim pediu ao Pai que perdoasse a cada um de nós, reconhecendo a nossa infantilidade espiritual, como nosso irmão mais velho pede: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E assim, Jesus continua presente em nossa vida, iluminando a terra, amparando e assistindo a cada um de nós diante de todas as nossas necessidades, sejam elas quais for, materiais e espirituais. Jesus continua em nós, porque muitos dos irmãos encarnados na terra são aqueles cooperadores do Cristo, são os anjos da consolação, que estão presentes, atuando para servir a humanidade como representantes fiéis do Mestre Jesus. Mediante as catástrofes naturais, quantos se voluntariam, deixando para trás a família para assistir a família universal? Para os mais miseráveis e descrentes do mundo, Jesus está presente,
através daqueles missionários amigos que carrega a fé no coração, o propósito de servir a Jesus, levando a palavra, não buscando violentar as consciências, mas trabalhando na conversão espiritual destes irmãos. Aos mais miseráveis que se encontram nos presídios, quantos irmãos vão levando a fé e o desejo de transformação daqueles que estão à margem da sociedade? As mãezinhas descrentes que trazem em seu ventre aqueles que são os filhos de Deus, que chegam à terra com a missão de trazer esperança para nós. Tem os anjos da consolação, aquelas mulheres que vão trabalhando, levando a fé e a esperança, levando o enxoval para estes que chegarão ao mundo, assim como Cristo Jesus. Sem a roupa para cobrir o corpo, sem o berço para o descanso, trazendo apenas a esperança de voltar ao mundo para vencerem a si mesmos. Espíritos que traz para nós a renovação. Aqueles que estão muitas vezes abandonados nos asilos não estão, porque sempre haverá aqueles espíritos amigos que procuram visitar os nossos idosos, emprestando o ouvido, oferecendo carinho, oferecendo banho. Nos hospitais não tem nenhum dos nossos irmãos abandonados. Ali, Jesus conta com um exército enorme de cooperadores que utilizam-se dos recursos da medicina terrena para levar o alívio, a dor daqueles que sofrem. Mas também nos hospitais está repleto de anjos da consolação que oram e vibram pelo sucesso no tratamento, pela libertação das dores do corpo e da alma de todos aqueles que passam pelas dificuldades da enfermidade. Para assistência dos índios, daqueles irmãos que estão no sertão da vida, haverá sempre os anjos da consolação que levarão a assistência a estes nossos irmãos. Ou seja, Jesus não se apartou de nós, continua influenciando em nossas vidas, através dos cooperadores, do exército da bondade, do amor e da fraternidade. As casas de oração se tornam o porto seguro para todos aqueles que querem buscar os ensinamentos do Evangelho, edificando em si mesmos a própria igreja, levando para dentro dos seus lares a oportunidade para que a sua família possa conhecer a verdadeira essência do Cristo Jesus. E assim, Jesus continua iluminando todo o nosso planeta Terra, através das consciências humanas, que um pouco mais avançada que os demais, se tornaram um exército valoroso de cooperadores do Cristo Jesus, atuando em todas as frentes para que não falte nada a nenhuma das almas que por aqui se encontram em trabalho para progresso e evolução do espírito. Nas escolas não faltam os bons mestres que lutam com dificuldade para levar o conhecimentos e valores que vão transformar as almas humanas em pessoas melhores.
pela evolução intelectual, adquirindo para si a capacidade de trabalho para a construção e evolução do campo moral e espiritual. E assim, Jesus vai dando a cada um de seus cooperadores a capacitação para atuarem em todas as frentes de trabalho para a assistência de todos. Este é o trabalho que Jesus faz por nós todos os dias, pedindo licença para adentrar não só em nosso lar, mas em nossas vidas, trazendo para nós a capacidade de servir e não de sermos servidos. Essa é a proposta de Jesus. Continuar servindo a humanidade através do trabalho da própria humanidade. E é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos a este benfeitor espiritual por uma mensagem tão edificante, onde o Mestre Jesus, através dessa mensagem, nos convida ao exercício do trabalho, de servir aos nossos semelhantes, começando pela assistência da nossa família consanguínea e depois atuando em todas as frentes a serviço da nossa família universal. Vamos agradecendo aos benfeitores amigos que nos trazem o amparo, a sustentação, a intuição para trazer as nossas humildes considerações sobre uma mensagem tão didática e tão profunda. E é com esse sentimento de amor e gratidão que nós vamos com muito carinho vibrar por todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que todos possam receber as nossas mais sinceras vibrações de amor, que estejamos a serviço do Cristo Jesus para atender as necessidades da nossa comunidade. Vamos vibrar com muito amor por todas as casas de oração, pelos seus cooperadores, que deixa de lado muitas vezes a família consanguínea para estar presente nas casas de oração, servindo a família universal, que se capacitam buscando na mensagem do Cristo Jesus a essência de transformação de si mesmos e de transformação do outro. Através dos ensinamentos do Cristo, coopera com o Cristo na evolução espiritual de seus semelhantes. Vamos vibrando com muito amor por toda a nossa família consanguínea, aos que retornaram à casa do Pai, que nesta dimensão estejam amparados nos educandários da alma, recebendo toda assistência para o trabalho que se faz necessário à iluminação do Espírito. Aos que se encontram assim como nós na morada terrena, que através de nossas vibrações visitemos o lar de cada um dos nossos irmãos, pedindo ao Cristo Jesus que abençoe e ilumine não só o ambiente doméstico, mas abençoe o coração, ilumine as consciências, para que possam, assim como nós, estarmos junto com o Cristo Jesus, como humildes colaboradores do Mestre. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. E é neste momento que nós nos unimos aos benfeitores celestes que adentraram em nossa casa para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos apresentar aqueles irmãos que, por vontade de Deus, são nossos tutelados, estão sob a nossa responsabilidade. Que possamos, através do Evangelho de Jesus, trabalhar todos juntos no mesmo propósito da reparação de faltas passadas,
comprometidos com a nossa evolução intelectual, moral e principalmente espiritual. Que nossa casa seja escola de aperfeiçoamento de nós mesmos, o porto seguro da nossa família, casa de bênçãos e de luz. Que Deus abençoe, que estes benfeitores amigos nos ajudem no trabalho de limpeza, de imantação de energias renovadoras, para que o nosso ambiente doméstico seja campo de bênçãos, de paz, de luz e de harmonia. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam presentes no exterior de nossa casa, alcançando cada cantinho do nosso quintal. Que todas as nossas plantas possam usufruir de todas essas energias do mais alto. E assim vibramos também para que nossos animais de estimação sejam contemplados com essas energias de amor. Vibremos por nosso ambiente de trabalho, por cada cantinho que seja renovado. Que nossos companheiros de jornada, assim como nós, através do trabalho, alcancem a oportunidade de prosperidade não só do campo material, mas principalmente espiritual. Vibremos com muito amor, para que nada falte ao nosso irmãozinho de mais difícil convivência no trabalho. Que nós possamos emanar para ele energias de paz, de luz, de harmonia. E pedimos a Jesus para que neste momento, através de nossas vibrações, adentremos em todos os lares. Que todos os lares que por aqui forem citados alcance a mesma vibração que nós alcançamos no interior de nosso lar. Vibramos paz, luz, amor, bondade, fraternidade e perdão para os lares desfeitos, pelos instrumentos danosos da mágoa, do ódio e do rancor. Que Jesus construa entre os consanguíneos pontes divinas de amor, de perdão, de bondade, de fraternidade. Que nada falte a estes lares, através do amor e do auxílio do Cristo Jesus para a renovação das famílias. Que Jesus adentre conosco os lares que choram, que padecem pela partida do ente querido para uma dimensão maior. Que Jesus, através de nossas vibrações, conforte todos estes corações enlutados e que possam os nossos irmãos, através da prece, se manterem unidos, aqueles que foram chamados ao retorno para a casa maior. Vibremos com muito amor pelas famílias que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que nossas vibrações seja o passe assistencial à distância, para que Jesus possa lhes ofertar a cura, não só do corpo, mas da alma, trazendo a estas famílias a esperança de ver o seu ente querido se livrar das enfermidades do corpo e do espírito. Vamos visitar o lar daqueles irmãos que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da assistência, para ofertar aquilo que a família mais necessita: o lar seguro, a dignidade humana, as bênçãos do pão de cada dia. Jesus, que em todas essas frentes de trabalho existam os seus fiéis e bondosos cooperadores, para assistir os nossos irmãos através da bondade humana, ofertando o trabalho, as bênçãos do pão de cada dia, do agasalho e da moradia justa. Jesus, vibremos por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido de fé,
luz e esperança. Abençoe, Jesus, o nosso planeta Terra. Que o Senhor continue entre nós, iluminando as nossas consciências, para que nós, enquanto espíritos em estado contínuo de evolução, possamos alcançar o progresso de trabalho, para que não falte nada aos nossos semelhantes, que não falte a prece, que não falte o auxílio, que não falte, Senhor Jesus, a assistência a nenhum dos nossos irmãos. E que estes irmãos, uma vez assistidos pela bondade humana, se tornem também voluntários de sua vinha para assistir outros semelhantes. Que nós possamos formar uma corrente interminável de amor, sendo uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade e da fraternidade, para que não nos falte todas as possibilidades de vencer a nós mesmos e trabalhar pela nossa edificação interior, tendo vós, como Mestre Jesus, como nosso modelo, nosso guia. Jesus, abençoe a nossa pátria, abençoe toda a nossa gente, que nós possamos ser exemplo de amor, de bondade, de compreensão e de fraternidade para o mundo. Abençoe os países em guerra, abençoe toda a nossa humanidade e que nós possamos, através da oração, continuarmos conectados com o Senhor. E que o Senhor, Mestre Jesus, esteja todos os dias iluminando a terra, iluminando as nossas consciências, iluminando o nosso coração, para que nós, no campo da evolução, sejamos uns pelos outros, trabalhando com amor, com bondade e com fraternidade. E assim, unidos pelo propósito maior, pedimos a vós que esteja conosco, na oferta ao nosso Pai, da oração do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, dos males do corpo e dos males da alma. Porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Mãe, estenda sobre cada um de nós o seu manto protetoral, nos cobrindo de bênçãos e de luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, por mais um culto do Evangelho realizado em nosso lar. Que a semana seja preenchida de bênçãos e de oportunidade de servir aos nossos semelhantes enquanto ceareiros do Cristo Jesus.